Olá, vamos falar um pouco sobre a leitura, sobre os mistérios das histórias infantis, sobre o prazer de ler. Porque uma das grandes inquietações dos pais, quando colocam seus filhos na escola, é que eles leiam. Maravilhoso ouvir uma criança lendo. Mas também vamos pensar o que essas famílias têm feito para que realmente essas crianças leiam. O que tem sido feito dentro das casas? Será que essa criança vê os seus pais lendo? Será que esses pais contam histórias para seus filhos? Será que esses pais presenteiam seus filhos com livros? Então tudo isso é primordial e é essencial para que haja um desenvolvimento prazeroso da leitura, do gostar de livros, do escolher livro, do escolher as histórias. Se você faz isso, parabéns. Se não, eu convido você a fazer diferente. Porque algumas pessoas pensam que ler é uma obrigação da criança na escola e da escola. Mas isso não é verdade. Você deve eliminar esse modo de pensar. Essa prática de leitura tão poderosa deve acontecer dentro de casa. E você vai deixar que os queridos profissionais da educação apenas aperfeiçoem a técnica. Porque os pais, eles possuem um papel de extrema importância no desenvolvimento da rotina literária dos filhos. E quando se fala sobre o incentivo e o hábito da leitura, a figura materna ocupa o topo. Mas nós podemos mudar as estatísticas. Você pode trazer a figura paterna, os avós que hoje representam alguém que passa grande parte do dia com as crianças, os seus cuidadores, porque a criança reproduz aquilo que ela vê. Então, se ela vê as pessoas que estão ao seu redor lendo, apreciando leitura, contando histórias, ela vai pegar o gosto pelos livros. Então, você deve explorar as oportunidades lúdicas, incorporar a leitura na rotina, ela deve fazer parte da rotina. Você tem que dar o exemplo. Porque quanto mais tarde o hábito da leitura for implementado, menos eficientes os benefícios serão incorporados. Então, nunca é cedo demais para incentivar a imaginação das nossas crianças. E os pais podem contar a história desde que essas crianças sejam bebês. Apenas você terá o cuidado desses contos sejam mais leves, mais curtos. E aos poucos você vai implementando gradativamente e aumentando a intensidade das emoções e o tamanho das narrativas. E quando você menos esperar, seus filhos vão estar devorando livros inteiros. E é necessário também que você tome alguns cuidados. Que a criança possa escolher os livros e que, se ele não sabe ainda fazer essa escolha, que você escolha livros adequados para a faixa etária, com histórias adequadas e que vão compreender o universo da criança no momento que ela está vivendo, em que fase que ela está. Então isso é importante ser respeitado. Vamos folhear as páginas, vamos viver um momento de descoberta. Não force essa leitura, não force essa prática, porque ela com certeza vai surgir um efeito contrário. E aí você pode deixar pela casa espalhados livros, né? Aguçando cada vez mais o interesse para que a criança vá lá, escolha. Se você for viajar, peça para que a criança escolha os livros que serão lidos durante a viagem ou no local quando vocês chegarem. Se forem fazer um piquenique, forre a toalha no chão, deixe que ele escolha o livro que será lido naquele local. Se não der, faça em casa esse momento. Que isso seja rotineiro na vida da criança, na prática de toda a família. E aí a criança cada vez mais vai dar mais atenção aos livros, mais atenção à leitura, vai ter mais carinho, ela vai ter as melhores lembranças. E você vai estar ajudando o pequeno a desenvolver uma entonação também. Dê entonação, você pode dar entonação quando você for contar a história. Dê vida aos personagens. Interprete com a criança o personagem. Que ela possa ser o príncipe, a princesa, mas que também seja o dragão, a bruxa. Que vocês possam imitar o barulho dos animais, os sons que os animais fazem, os sons da natureza, da água do rio correndo, da chuva caindo. Isso é muito importante para aguçar a curiosidade e a criatividade.
E você vai estar aumentando o repertório linguístico dessa criança. O nível e a quantidade de palavras que ela vai ter será muito maior do que aquele que não tem o hábito de leitura. O ambiente também precisa ser adequado. Então, vocês podem, durante o dia, escolher o livro que será lido à noite, na hora do sono. Um cantinho aconchegante, uma luz um pouco mais baixa, onde não se tenha tantos estímulos de fora, para que aquele momento seja um momento de prazer. E aí, outras formas interessantes de fazer com que a criança tenha um interesse maior pela leitura, você pode fazer trocas de livros entre primos, entre os vizinhos, entre as crianças da escola, porque hoje as crianças têm grupos de WhatsApp que eles mesmos formam. Então, você pode promover a lista, meu filho gosta mais desse livro. Qual livro que você gosta mais? E cada um vai colocando o livro que gosta mais e que gostaria de partilhar com outro colega. E aí haverá uma troca, né? E isso contribui muito para o desenvolvimento interpessoal. Esse estímulo à leitura, a partir de uma abordagem mais ativa, para a evolução do hábito literário. Seu filho pode representar por meio de desenhos aquilo que ele ouviu da história. Ele pode falar aquilo que ele entendeu. E as obras de Clarice, elas aguçam a criatividade. Porque no desenrolar da história, ela traz um mistério. E qual a criança que não gosta de desvendar mistério? E nesse desvendar, ela aguça o imaginário. Então, ler é importante para o desenvolvimento das crianças, em vários aspectos. Por quê? Por si só, a leitura, ela aumenta a imaginação, ela desenvolve a capacidade criativa, ela promove melhorias na habilidade linguística, ela trabalha as emoções das crianças e elas ajudam a aprimorar as suas habilidades comunicativas. Então, isso é muito importante. Mas você, pai, você, mãe, você, vovó, você, cuidador, deve ser o exemplo, deve ser aquele que lê para que a criança veja você lendo por prazer. E aí você vai estar criando esse hábito. E quando você menos esperar, ela estará lendo. E mais ainda, escolhendo as obras que ela gostaria de ler, gostaria de ter o prazer de ler ou de contar para você. Obrigada.